Questão 23, vamos lá. Um torneio de futebol entre os cursos técnicos de uma determinada instituição de ensino teve a classificação final representada pela seguinte tabela. Nós temos a tabela, na primeira coluna nós temos o curso e nas outras colunas nós temos, respectivamente, o número de vitórias de cada time, números de empate, derrotas, gols a favor, gols contra e o saldo de gols. Beleza? Isso foi dado aqui na nossa legenda aqui embaixo. O regulamento do torneio previa 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto na derrota. A quantidade de pontos obtidos pelo primeiro, segundo e terceiros colocados, respectivamente. Pessoal, bem tranquila essa, né? Bem tranquila essa. Exigiu do candidato que ele soubesse fazer uma leitura e uma interpretação de tabela, tá certo? O primeiro colocado foi o time de farmácia com 9 vitórias e um empate. O segundo foi o curso de mecânica com 8 vitórias e 2 empates. E o curso de petróleo e gás ficou em terceiro com 7 vitórias e um empate. Logo, pessoal, para a gente calcular o total de pontos de cada uma, é bem fácil, né? O primeiro colocado, farmácia, basta você efetuar o seguinte cálculo. 9 vezes 3 e somar com 1 vezes 1. Tá certo? Por quê? Para cada vitória, são 3 pontos. E para cada empate, 1 ponto apenas. Tá certo? Esse resultado aqui vai nos dar 9 vezes 3, 27. 1 vezes 1 dá 1, 27 mais 1. Então, 28 pontos foi o total de pontos do curso de farmácia. Bom, mecânica, nós vamos efetuar 8 vezes 3 mais 2 vezes 1. Tá certo? 3 pontos para cada vitória, foram 8 vitórias, e 1 ponto para cada empate, foram 2 empates. Efetuando esse cálculo, 8 vezes 3, isso aqui dá 24. 2 vezes 1 dá 2, né? 24 mais 2. Então, o curso de mecânica finalizou o campeonato com 26 pontos. E agora, o curso de petróleo e gás. Nós vamos efetuar 7 vezes 3 mais 1 vezes 1. Bem tranquilo, né? 7 vezes 3, isso aqui dá 21. 1 vezes 1 dá 1. Então, 21 mais 1. Então, 22 pontos foi o total de pontos do curso de petróleo e gás. Então, o primeiro colocado terminou o campeonato com 28 pontos, o segundo com 26 e o terceiro colocado com 22 pontos, pessoal. Então, essa é a sequência, 28, 26 e 22, tá bom? Gabarito da questão, letra B. Questão de número 24, vamos lá. O gráfico abaixo apresenta a evolução do preço em reais do álbum de figurinhas nas últimas 4 edições da Copa do Mundo e da próxima também, tá bom? No mês em que nós estamos gravando essa videoaula, nós estamos no mês de outubro. Então, não aconteceu ainda a Copa do Mundo, tá certo? Mas ela vai acontecer, acho que agora em novembro, né? Começa em novembro ou dezembro de 2022, a Copa vai acontecer lá no Catar, tá certo? Então, nós temos os preços dos álbuns de figurinha, tá aí, ó, no ano de 2006, R$ 3,90, no ano de 2010, R$ 3,90 de novo. Aí em 2014 o preço do álbum R$ 5,90, em 2018 R$ 7,90 e agora em 2022 R$ 12,00 o preço do álbum, beleza? Com base no gráfico acima, a média aritmética dos preços dos álbuns em reais nos anos indicados é igual a quanto? Ele quer saber a média aritmética dos preços. Então, questãozinha bem tranquila, pessoal. A média aritmética ela é calculada pela soma dos valores dividido pela quantidade de valores, ou seja, nós temos que somar esses valores aqui e depois dividir por 5, já que são 5 valores, né? São 5 anos, tá certo? Então, a média aritmética, nós vamos somar esses valores aí
Então tá aqui a soma de todos os valores deu R$ 33,60. Agora nós vamos dividir R$ 33,60. Nós vamos dividir para 5, tá bom? Porque são 5 valores aqui, ó, 5 anos aqui. E vamos obter o total de R$ 6,72. Você não pode ter preguiça de dividir, tá certo? Você tem que saber efetuar a divisão com números decimais. O gabarito da questão, letra B, R$ 6,72. Questão de número 25. Vamos lá. A Copa do Mundo de 2022 será disputada em 8 estádios de futebol. Entre esses estádios está o Al Thumama Stadium, localizado em Doha, cujo nome é uma homenagem a uma árvore comum na região. O estádio, que tem formato de um círculo com 240 metros de diâmetro, isso é importante, 240 metros de diâmetro, foi inspirado no gafia, um chapéu tradicional usado por homens e meninos em todo o Oriente Médio. Bom, pessoal, espero que a pronúncia, né, esteja correta aí dos nomes, são nomes lá do Oriente Médio, ok? Com base nessas informações e considerando π igual a 3,14, uma pessoa que percorre uma volta completa na pista circular com o mesmo diâmetro indicado no texto, percorre em metros uma distância igual a quanto? Questãozinha envolvendo, pessoal, comprimento da circunferência. Quando você tem uma circunferência, como essa que você está vendo aqui na sua figura, na nossa figura de raio R, o comprimento dessa circunferência pode ser calculado pela seguinte fórmula: 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se a pessoa percorre uma volta completa em cima dessa linha da circunferência aqui, ó, essa pessoa ela vai percorrer essa distância, 2 vezes π vezes o raio. Observe que o raio, na nossa questão, vale a metade de 240 metros, pois o problema falou para a gente lá no texto que o diâmetro do estádio é 240 metros. O diâmetro, pessoal, é o dobro do raio, tá bom? Então, já que o diâmetro vale 240 metros, o nosso raio vale 120. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes 3,14, que a questão falou esse número para a gente, vezes 120, que é o valor do raio. E aí o candidato tinha que multiplicar esses três números aqui, 2 vezes 3,14 vezes 120. Efetuando essa multiplicação, nós vamos chegar a esse resultado, 753,6 metros. Bom, pessoal, e aí, com isso, a gente encontra o resultado da nossa questão. O gabarito está aí, ó, letra C. Questão 26. Probleminha envolvendo o sistema, pessoal. O IFRJ apresentou um problema em que o candidato deveria saber montar e resolver um sistema de equações do primeiro grau. O que você achou dessa questão? Você que fez a prova ou você que está se preparando para a próxima edição, você achou uma questão fácil, uma questão difícil? Vamos lá, vamos resolver. O segredo é refazer a questão. Suponha-se que uma determinada rede de lanchonetes resolveu criar hambúrgueres com nomes das cidades sede da Copa do Mundo 2022. Os hambúrgueres mais procurados são Doha, que é a capital do Catar, e Lusail, que será a cidade da abertura e da final da Copa. Um grupo de amigos comprou 3 hambúrgueres Doha e 4 hambúrgueres Lusail, pagando R$ 85. Isso é muito importante, então nós vamos destacar isso no texto. Então, o grupo comprou 3 hambúrgueres Doha
e 4 Lu saiu pagando R$ 85. O mesmo grupo voltou no dia seguinte e comprou outra informação importante. 4 hambúrgueres Dohan e 3 hambúrgueres Lu saiu pagando R$ 83. Com base nessas informações, o preço total em reais que será pago por um hambúrguer Dohan mais um hambúrguer Lu saiu é quanto? Então, pessoal, nós temos duas quantidades desconhecidas. As quantidades, esses valores desconhecidos são o preço de um hambúrguer Dohan e o preço de um hambúrguer Lu saiu. Vou representar esses preços por duas incógnitas, tá bom, pessoal? Vou chamar o preço de um hambúrguer Dohan de D e o preço de um hambúrguer Lu saiu de L. Beleza? E agora, com essas duas incógnitas, nós vamos montar o sistema. A primeira equação do nosso sistema diz o seguinte, ó, 3 hambúrgueres Dohan e 4 hambúrgueres Lu saiu custam R$ 85. Logo, a nossa equação vai ficar do seguinte formato, ó, 3 vezes D mais 4 vezes L, isso é igual a R$ 85. Beleza? Aqui, ó, 3 hambúrgueres Dohan mais 4 hambúrgueres Lu saiu custam R$ 85. Por outro lado, na outra frase nós temos o seguinte, ó, na outra parte da oração, 4 hambúrgueres Dohan e 3 hambúrgueres Lu saiu custam R$ 83. Então, a nossa segunda equação vai ficar da seguinte forma, ó, 4 hambúrgueres Dohan, 4D, mais 3 hambúrgueres Lu saiu custam R$ 83 e esse daqui é o nosso sistema de equações do primeiro grau. Pessoal, agora é importante destacar o seguinte, ó, nós não precisamos encontrar os valores de D e L necessariamente para resolver o problema. Não, Luiz Antônio, não. Nós vamos utilizar aqui uma resolução bem tranquila que você vai entender, vai ficar claro para você, eu tenho certeza, que é a seguinte, ó, o problema perguntou para o candidato qual o valor pago por um hambúrguer Dohan mais um hambúrguer Lu saiu. É fácil encontrar isso porque nós podemos somar essas duas equações aqui, membro a membro. Como é que eu faço isso? O que significa isso? Somar os dois lados das igualdades, tá bom? E olha o que vai acontecer, ó. Se nós somarmos todo o lado esquerdo da primeira igualdade com todo o lado esquerdo da segunda igualdade, olha como é que vai ficar fácil, ó. Soma comigo 3D mais 4D. Você obtém 7D. Confere? Soma comigo aqui também, ó, 4L mais 3L. Nós vamos obter 7L. Certo? Então, repetindo para você, somei todo mundo aqui, ó, primeiro membro da primeira igualdade com o primeiro membro da segunda igualdade. 3D mais 4D, 7D. 4L mais 3L, 7L. Beleza? E do outro lado, nós vamos efetuar o mesmo procedimento. Nós vamos somar 85 com 83. E nós vamos obter, pessoal, aqui, ó, 5 mais 3, isso dá 8. E 8 mais 8, isso dá 16. 168. Agora, olha que interessante. Olha que os coeficientes que apareceram foram 7, 7 e 168. Os três coeficientes, ó, esse 7 aqui, esse 7 e esse 168, são divisíveis por 7, pessoal. Então, nós podemos dividir toda a nossa equação, que você está vendo aqui, pelo valor 7. E olha o que nós vamos encontrar. Dividindo 7D por 7, nós vamos obter 1D. Dividindo 7L por 7, nós vamos obter 1L. E dividindo 168 para 7, nós vamos obter 24, pessoal. Olha que interessante resultado nós encontramos aqui, ó. Nós chegamos à conclusão que 1D mais 1L é igual a 24. Exatamente o que o problema perguntava, pessoal. O preço de um hambúrguer
Dohan mais um hambúrguer Lusail. E com isso nós encontramos a resposta do nosso problema, que é a letra C. Você deve estar falando assim, né? Com você mesmo. Poxa, que fácil. Poxa, como é que eu não enxerguei isso no dia da minha prova? Pessoal, é uma questão de prática, é uma questão de treino. Você tem que refazer essas questões e mais de uma vez. Esse é o segredo. O aluno que vai passar, que vai ter resultado satisfatório numa prova como essa, é o aluno que pratica, que estuda todo dia, que resolve problemas de sistemas de equação do primeiro grau todos os dias.